Boas-vindas a esta análise documental. Hoje a gente vai desempacotar um material histórico incrível. O nosso objetivo aqui é entender como um ambiente extremamente hostil e específico conseguiu forjar uma das mentes mais brilhantes e icônicas da história. Sem enrolação, vamos mergulhar direto nos fatos. Para começar, a gente tem que encarar essa pergunta central. Como é que uma cidade feita de pedra consegue forjar uma mente de ferro? Porque o texto que estamos analisando revela um negócio super surpreendente. O profundo mundo interior de Teresa de Ávila foi, na verdade, totalmente moldado pelas pesadas muralhas externas da sua cidade natal. Ou seja, a arquitetura física ao redor dela literalmente desenhou a sua arquitetura mental. Para entender isso de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário macro, focando nessa geografia extrema de Ávila. A cidade fica lá no alto da Meseta Castelhana, a mais de 1.110 metros acima do nível do mar. Gente, é muito alto. É um lugar isolado, imponente e com ventos fortíssimos, o que por si só já ditava completamente o tom e a dureza da vida cotidiana naquela época. Parte 1. A Fortaleza Amuralhada. Vamos entrar agora no que o texto descreve como essa verdadeira fortaleza, tanto no sentido literal quanto no metafórico. Imagina só o cenário. A fonte nos traz detalhes impressionantes de um clima incrivelmente tostado pelo sol, uma verdadeira cidade guerreira, feita de pedra bruta e cavalaria. Para vocês terem uma ideia, a própria catedral da cidade funcionava como um bastião militar direto na muralha. Não é à toa que o lugar era conhecido como a Ávila dos Cavaleiros. As ruas eram lotadas de palácios e brasões nobiliários espalhados por todo o canto, incluindo da família Vela, bem pertinho de onde a Teresa nasceu. Tudo isso criava uma atmosfera super rígida, super defensiva. Era esse o ar pesado que as pessoas respiravam dia após dia. Parte 2. A vida dentro das muralhas. Bom, agora que a gente já viu essa imponente estrutura de granito de fora, vamos dar um zoom. Como era a vida real e prática lá dentro, naquelas ruas movimentadas? Olha, os dados do censo daquela época apontam que, por volta de 1561, Ávila era lotada, densamente povoada mesmo. Estamos falando de cerca de 3.156 lares, o que dá mais ou menos umas 10 mil pessoas. Pode não parecer muito para os padrões de hoje, mas para a época isso fazia de Ávila um dos maiores e mais populosos centros da velha Castela, deixando no chinelo cidades famosas como Burgos e León. E aqui a coisa fica fascinante, porque os registros mostram exatamente quais eram as verdadeiras prioridades dessa sociedade. Havia uma indústria de lã e vestuário a todo vapor, 100 sapateiros, 95 alfaiates, dezenas de tecelões. Mas aí vem a ironia, ou melhor, o susto. Sabe quantos educadores? Apenas 5. Sim, 5 professores para as crianças da cidade inteira. É o retrato claro de um lugar focado 100% no comércio e no trabalho braçal, deixando a educação totalmente em segundo plano. Além disso, o texto expõe uma fratura econômica gigantesca. De um lado, a gente tem as famílias ricas, os grandes mercadores de tecidos, grupo ao qual o pai da Teresa pertencia, inclusive, e do outro lado, uma população enorme vivendo na mais extrema pobreza. Para colocar isso em perspectiva, a cidade precisava manter 9 hospitais. E atenção aqui, não eram hospitais modernos com médicos, tá? Eram basicamente abrigos noturnos provisórios para mendigos e doentes não morrerem nas ruas. Essa desigualdade gritante era a paisagem normal da cidade. Parte 3. Uma cidade dividida. Olhando ainda mais fundo nesse tecido social, a gente começa a notar as rachaduras nas pedras que deixavam o clima da cidade extremamente tenso. A psicologia do lugar passou por mudanças muito radicais. Aquela velha harmonia medieval entre cristãos, muçulmanos e judeus simplesmente desmoronou. Em Ávila, teve o terrível processo e o auto de fé do Ninho de la Guardia em 1491, o que gerou um ambiente tão hostil que acabou na expulsão dos judeus no ano seguinte. E olha, o tempo passou, mas a tensão não sumiu. Ela só mudou de alvo. Nas décadas seguintes, o foco da perseguição se voltou para os conversos, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E foi exatamente nesse clima de paranoia e ansiedade que a Teresa chegou à vida adulta. O material de origem traz evidências espaciais físicas dessa substituição que são de cair o queixo. Bairros inteiros, antes cheios de mercadores judeus, como o Caldeadrim, foram esvaziados e reocupados. A própria loja do pai de Teresa foi parar num desses lugares. Mas fica ainda mais forte.
O primeiro mosteiro carmelita da Encarnação operou dentro de uma antiga sinagoga, e o mosteiro definitivo foi construído literalmente em cima de um antigo ossário judeu, ou seja, a nova sociedade estava se erguendo pedra por pedra sobre os locais da comunidade que eles mesmos expulsaram. Tudo isso desemboca no que talvez fosse o maior peso psicológico da cidade, a obsessão pela tal da limpeza de sangue. Gente, isso era um fardo social esmagador. Eram leis e regras culturais que exigiam que a pessoa provasse ser de uma linhagem cristã velha para conseguir qualquer posição importante. Como a família da Teresa era de origem conversa, eles tinham que navegar por esse campo minado de puro preconceito institucional de forma totalmente silenciosa. Imagina só o nível de estresse. Parte 4. Guerras, riqueza e pobreza. Vamos mudar um pouquinho o foco e entender como esse ambiente hostil e super defensivo moldou a cabeça e as ambições das pessoas de lá. O texto pinta um retrato de uma sociedade obcecada por conflitos físicos e expansão. Ávila respirava aquele espírito guerreiro da reconquista, cultuando lendas locais de mulheres defendendo a cidade, como Donas de Mena. Essa mentalidade militarista acabava sugando os homens dali, mandando todo mundo para lutar fora, na África ou na Itália. Inclusive, foi na Itália que o irmão mais velho de Teresa morreu. Outros irmãos dela foram tentar sorte nas conquistas das Índias. E a própria Teresa, quando era só uma criança, viu a guerra civil dos comuneiros montar quartel-general dentro da cidade dela. A guerra estava em toda a parte. Então, o grande ponto de virada aqui é esse contraste brutal nas ambições. Enquanto os irmãos dela saíam pelo mundo em busca de conquistas físicas e violentas, a Teresa ficava horrorizada com tanta guerra, principalmente entre cristãos. Só que em vez de pegar em armas, o que ela fez? Ela canalizou absolutamente toda essa energia intensa e militante de Ávila para uma visão radical e puramente espiritual. Ela pegou o espírito conquistador do tempo dela e virou do avesso, criando uma missão interna. Mas não pensem que essa ambição espiritual foi pacífica, viu? Isso causou muito atrito cívico real. As atitudes rebeldes dela bateram de frente com um conselho da cidade. Primeiro, lá em 1562, teve uma briga severa por causa do canal de água do novo convento dela. 15 anos depois, o negócio escalou de um jeito tão absurdo com o sequestro do Frei João da Cruz que o problema passou da esfera municipal e a Teresa teve que apelar diretamente para a corte real. Parte 5. O castelo interior. E assim a gente chega no coração da nossa jornada. Como toda essa cidade física, cheia de muros e pedras, foi reconstruída dentro da mente da escritora. As próprias palavras da Teresa entregam o quanto ela era afiada. Nessa citação que o texto destaca, ela ironiza completamente os títulos de nobreza e aquela opressiva negra honra que consumia a elite local, soltando um "Deus me livre desses senhores que tudo podem". Ela não tinha papas na língua. Ela enxergava perfeitamente o vazio que existia por trás de todo aquele poder de fachada que adornava a cidade. O brilhantismo de como ela transformou isso tudo é inegável. Fica claro que ela rejeitou totalmente as regras sociais tóxicas de Ávila. Ela chegou a banir a exigência de pureza de sangue nas regras do seu próprio convento. Mas, o mais fascinante de tudo, ela pegou a maior característica da cidade, aquela fortaleza impenetrável de granito, e subverteu a estética militar. Ela usou a imagem dessas muralhas defensivas para criar a sua grande obra-prima literária, o Castelo Interior, literalmente transformando uma imagem de Berra em um mapa profundo de exploração espiritual. Isso deixa a gente com uma provocação final fantástica. O texto prova de forma inegável que as pedras e os muros de Ávila não ficaram apenas nas ruas, eles moldaram um jeito inteiro de pensar e criar. Fica a enorme reflexão sobre como nosso próprio ambiente influencia a gente. Até que ponto a arquitetura, as tensões e a história das cidades onde moramos estão silenciosamente construindo a arquitetura das nossas próprias vidas interiores? É fascinante perceber como o lado de fora dita o lado de dentro. Muito obrigada por acompanhar essa análise hoje e até a próxima exploração.